Habemos papam. Olá, tudo bem? Meu nome é Ivan Lima e você é muito bem-vindo ao nosso canal. Em fevereiro de 2013, Bento XVI tornou-se o primeiro pontífice a renunciar em quase 600 anos. Desde então, a atenção se voltou para o Papa argentino Francisco, que fez história por ser o primeiro Papa nascido na América, o primeiro latino-americano, o primeiro pontífice do Hemisfério Sul e o primeiro Papa a utilizar o nome de Francisco. Mas por onde é que anda o Papa Bento XVI? E qual foi o motivo pelo qual ele renunciou? Vem comigo que eu vou tentar contar o máximo de detalhes da vida desse Papa tão polêmico. O Papa Bento XVI nasceu como Joseph Aloysius Ratzinger em um sábado de aleluia, no dia 16 de abril de 1927. Para ser um pouco mais exato, nascido em uma pequena cidade da Alemanha, Joseph era o filho mais novo de 3 irmãos. Seu pai era policial e sua mãe cozinheira de um hotel, ao menos antes dela se casar. O curioso é que Bento XVI, ou melhor, Joseph, teve uma forte relação com o nazismo quando era jovem. Então quer dizer que ele apoiou os nazistas? Não necessariamente. Na verdade, ele não tinha escolha. Qualquer jovem alemão era obrigado a apoiar os nazistas nessa época. E ele era apenas um em milhões que fizeram o mesmo. Em uma época em que sua família mudava constantemente de cidade, Joseph ainda sofria com as consequências da Primeira Guerra Mundial. O desemprego era abundante entre os alemães, as batalhas entre os partidos políticos colocavam as pessoas umas contra as outras, enquanto o exército nazista ia fortalecendo seu domínio na Alemanha durante a década de 1930. Apesar de Joseph ter entrado para um seminário para tentar fugir do regime nazista, como eu disse anteriormente, era inevitável que ele conseguisse escapar da juventude hitlerista. Para quem não sabe, a juventude hitlerista era uma instituição obrigatória para jovens da Alemanha, que visavam treinar crianças e adolescentes alemães de 6 a 18 anos de ambos os sexos para os interesses nazistas. No ano de 1943, em plena Segunda Guerra Mundial, Joseph e outros seminaristas foram convocados para fazer parte da defesa antiaérea, nos arredores de Munique. Neste ano, a base onde Joseph ficaria foi atacada pelos aliados, mas, por sorte, ele teve uma infecção em um dedo e não aprendeu a atirar, o deixando fora da batalha. No ano de 1944, Joseph foi dispensado do serviço e enviado a um campo para realizar trabalhos forçados. Em seguida, foi levado para o quartel de infantaria em Traunstein, onde desertou pouco depois. Com a morte de Adolf Hitler e a rendição dos alemães, Joseph foi capturado pelas forças aliadas e mantido preso em um campo de concentração. Depois de vários meses preso, Joseph finalmente foi libertado. Ele voltou para o seminário da Universidade de Munique no outono de 1945, onde permaneceu 6 anos até se tornar um sacerdote. 2 anos depois, ele conseguiu finalizar seu doutorado na Universidade de Munique e obteve a licenciatura. Ele então se tornou professor de teologia, deu aula na Universidade de Bonn e mais tarde se mudou para a Universidade de Münster, além de ter conseguido a cátedra dos cursos de Dogmática e História do Dogma na Universidade de Ratisbona, onde também conseguiu o cargo de vice-reitor. Durante o Concílio Vaticano II, Joseph foi o principal especialista em teologia do seu xará e cardeal, Joseph Frings. Durante a década de 1970, Joseph ajudou a fundar a revista teológica Communio, que se tornou referência no cenário católico.
E foi em março do ano de 1977 que, finalmente, Iosef se tornou arcebispo de Munique. Meses depois, o Papa Paulo VI o nomeou como cardeal. E em 1981, o mesmo Papa o nomeou como prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé. Quase 2 décadas depois, exatamente no ano de 1998, Iosef se tornou o vice-reitor do Colégio de Cardeais, sendo eleito reitor em 2002. Ele defendia e reafirmava a doutrina católica com unhas e dentes, incluindo até mesmo o ensino de temas como controle de natalidade e homossexualidade. E foi no ano de 2005 que Joseph Aloysius Ratzinger finalmente se tornou o Papa Bento XVI, que todos nós conhecemos hoje. Após a morte do simpático e aclamado Papa João Paulo II, Joseph foi elevado ao papado no dia 19 de abril. Na época, ele já era conhecido por sua visão, digamos assim, mais rígida sobre o catolicismo. Mas as polêmicas e escândalos marcaram o pontificado do Papa Bento XVI. Em 2006, por exemplo, Bento XVI fez uma declaração sobre Maomé que fez surgir protestos em muitos países e comunidades islâmicas. No caso, ele fez uma relação entre Maomé e violência, como se o profeta estivesse ligado a coisas mais e desumanas. As consequências já eram esperadas. 2 igrejas da Cisjordânia foram atacadas com bombas, enquanto o governo do Paquistão pediu explicações para o embaixador do Vaticano. Neste mesmo ano, enquanto fazia um discurso em Auschwitz, o mais famoso campo de concentração da Polônia, Bento XVI disse que a culpa do Holocausto era de um bando de criminosos que teria feito coisas ruins com o povo alemão. Sua fala foi considerada um absurdo, deixando perplexas várias comunidades judaicas ao redor do mundo. Durante uma visita à África em 2009, Bento XVI criticou a distribuição de preservativos no continente, mais afetado pela AIDS no mundo todo. Segundo ele, o problema da AIDS é uma tragédia que não pode ser derrotada com dinheiro ou preservativos. Bento afirmou que a única solução para o problema seria fazer uma mudança espiritual e tendo um comportamento correto em relação ao próprio corpo. Mas a polêmica mais grave envolvendo Bento XVI foram as denúncias de pedofilia na Igreja Católica. Entre os anos de 2009 e 2010, dioceses e até mesmo o Vaticano foram acusados de acobertar muitos casos de pedofilia, evitando punir os padres pedófilos. Apesar desse fato, Bento XVI se mostrou preocupado com as vítimas, as visitando ou emitindo pedidos de desculpas. Como se todas essas polêmicas não bastassem, durante o pontificado do Papa Bento XVI, vazaram documentos do Vaticano, indicando que havia casos de corrupção e disputas internas por poder nas altas esferas da Igreja Católica. O mordomo de Bento XVI foi preso por entregar tais documentos a uma jornalista. Segundo ele, a intenção era expor a corrupção e as perversidades do Vaticano. O mordomo foi preso e condenado a 18 meses de prisão por ter roubado documentos oficiais, mas acabou sendo perdoado pelo Papa. Como eu disse no começo do vídeo, em fevereiro de 2013, o Papa Bento XVI renunciou ao seu cargo. De acordo com Bento XVI, o motivo foi sua idade avançada, fraqueza física e mental. Em sua declaração, Bento XVI declarou o seguinte: cheguei à certeza de que minhas forças, devido à idade avançada, já não são ideais para um exercício adequado do ministério petrino. Apesar do Papa ter dado uma explicação plausível, surgiram várias teorias na internet sobre o verdadeiro motivo da sua renúncia. Uma delas falava sobre o pouco carisma de Bento XVI e que a Igreja
precisava de alguém mais simpático e não um professor nada carismático. Outros disseram que a renúncia era uma maneira da Igreja compensar os abusos acobertados na era Bento XVI. E atualmente, o que é que o Papa Bento XVI anda fazendo da vida? Até o que sabemos, Bento XVI participou de poucos eventos dentro do Vaticano nos últimos anos. Um deles foi a inauguração de um monumento em homenagem ao Arcanjo Miguel, que aconteceu em julho de 2013. Depois, ele participou da canonização de João XXIII e João Paulo II em 2014. E mesmo que Bento XVI não tenha mais funções administrativas ou oficiais, e raramente aparece em público, no dia 8 de dezembro de 2015, ele esteve ao lado do Papa Francisco quando abriu as grandes portas de bronze da Basílica de São Pedro para lançar seu Ano Santo da Misericórdia. Em uma carta pública escrita em fevereiro de 2018, Bento XVI afirmou que estava chegando ao fim de sua vida. Em agosto do ano passado, então com 93 anos de idade, foi noticiado que Bento XVI estava sofrendo de uma doença infecciosa e estava em situação extremamente frágil. Mas, de acordo com o secretário pessoal de Bento XVI, a condição de saúde do então Papa Emérito não é preocupante. São problemas que qualquer homem de 93 anos passa. Esse é o pouco que sabemos da história da vida e sobre como Bento XVI está atualmente. Por hoje, eu fico por aqui, mas nos vemos no próximo vídeo da Fatos Desconhecidos. Um grande abraço, até mais. Tchau!